prontinho. Pode começar então, Lourdes. Bom dia a todos e a todas, né? Mais uma vez nós estamos aqui reunidos para dar prosseguimento para uma ação que é extremamente importante, né? Que é a implantação, na verdade, na segunda etapa, né? De um sistema que vai nos permitir a ter os atos normativos vigentes da universidades atuais disponíveis para a comunidade interna e externa. Né? Na semana passada, nós tivemos uma primeira reunião com a presença dos diretores e vice-diretores de centro, tivemos a presença de vocês que trabalham no apoio administrativo, tanto da Secretaria do Centro como os colegiados do centro, né? E também a presença do pessoal das pró-reitorias, do gabinete hoje e da SOC. Esse grupo é um primeiro grupo que nós estamos trabalhando a questão de implantar um novo fluxo para que a gente possa ter um padrão dentro dos atos normativos, na verdade, de todos os atos normativos, né? E vai muito mais além, não só os atos normativos, mas também todo tipo de ato, né? Toda publicação de uma portaria, de uma resolução, né? Então, hoje a gente vai já mais profundamente, né, trabalhar a questão do fluxo do SEI. Então, o que eu quero dizer é, primeiro, o seguinte: agradecer a Eliane e o Márcio, né? O trabalho é essencial, na verdade, o fluxo dentro do SEI é essencial para que a gente tenha os atos normativos da universidade sempre disponíveis, né? E num fluxo constante. Por quê? Porque, na verdade, é o seguinte, ó, atos normativos, eles envelhecem, eles desatualizam, né? E isso dá uma insegurança para quem, na verdade, trabalha com a legislação. E a universidade toda precisa. Então, se você tem um fluxo que é seguro, que é um fluxo dentro do SEI, onde, uma vez que você tem que consolidar, republicar, corrigir, entendeu? Você tem um caminho só, né? Isso garante, na verdade, uma segurança muito grande para que a gente possa disponibilizar esse sistema de consulta, inclusive do texto completo dos atos normativos vigentes. Então, gente, eu quero então fazer aqui nossos agradecimentos, viu, Eliane e Márcio? Sem vocês, a gente, na verdade, a Copran não teria condições de concluir o seu trabalho, poderia até fazer todas as normas, né, trabalhar, mas, na verdade, não poderia pôr em prática. Então, eu agradeço muito, eu acho que é um trabalho extremamente importante. A segunda coisa que eu quero dizer pessoal, principalmente a todos os servidores e servidoras técnicos administrativos que vão dar suporte tanto à secretaria dos centros, né, como os colegiados que participaram daquela primeira reunião. A gente achou que vocês ficaram assim um pouco assustados, mas isso é normal, entendeu? É um assunto novo que a gente está começando e a comissão está sempre à disposição e toda a preocupação, tudo aquilo que vocês identificarem que possa melhorar o nosso sistema, a gente, na verdade, pode
está discutindo com a comissão, levando isso para a Eliana e para o Márcio, né? E a gente vai melhorando, na verdade, todo o sistema. Então, no começo parece uma coisa complicada, mas chata, né? Chata, porque é cheia de regrinha, né, Eliana? Com certeza, não é não. Mas como todo sistema, ele só funciona se tiver disciplina. Né? A gente aprendeu isso ao longo da vida, né? Que a disciplina é importante. Então, no começo parece muito complicado, mas não vai ser uma coisa tranquila, principalmente para vocês que estão trabalhando com a questão com o SEI, né? Já tem uma habilidade bastante grande para trabalhar com o SEI. Então, gente, eu me disponho a ouvir, na verdade, vou ouvir o que eu puder aqui da capacitação desse curso da Eliane e espero que vocês aproveitem bastante e aproveitem também a oportunidade de fazer todas as vamos dizer, todas as perguntas, tirar todas as dúvidas, né, que puder. Aquilo que a gente não souber responder enquanto comissão, a gente vai estudar e depois a gente dá uma resposta. Às vezes a gente acha que sabe tudo, mas não sabe, né? Então é a prática que nos vai dar esse caminho, se está bom, se tem alguma coisa para melhorar. Tá bom? Então é isso, uma boa capacitação, né? E eu obrigada a todos e a todas pela presença, né? Obrigada, Lourdes. Imensamente. Então, Eliana, agora é com você, tá bom? Tá certo, então. Então, vamos dar continuidade, né, pessoal? Então, primeiramente, queria dizer o seguinte para vocês: nós vamos fazer um treinamento prático e vamos procurar responder as dúvidas na medida do possível, no momento em que elas vão surgindo, tá? Para a gente não perder o fio da meada, tá bom? Nós vamos falar de 3 assuntos principais aqui. Inicialmente, nós vamos falar dos fluxos produzidos no SEI, né? Para vocês terem uma ideia de como é que funciona esse fluxo, tá? E vamos falar do fluxo dos atos não produzidos no SEI, né? Basicamente, que são aqueles anteriores. Mas eu acredito que vocês já fizeram esse trabalho, né, Lourdes? Esse trabalho dos não produzidos no SEI, talvez a gente nem precise se aprofundar muito, porque já foi feito. Uma parte, sim, mas tem gente que nunca fez, viu, Eliana? Tá. Então, a gente fala também... O pessoal do centro não tem essa familiaridade. O pessoal das corretorias e tal, sim. Então, acho que é melhor a gente falar de modo geral, né? Certo. E aí nós vamos falar da parte da formatação dos atos normativos dentro do SEI, ou seja, a edição propriamente dita dos atos e a atualização e retificação desses atos. Tudo bem? Então, seriam os assuntos principais que nós vamos tratar aqui, tá? Aí o que acontece? Vamos supor que vocês finalizam o treinamento, aí ficou dúvidas. Então, vai ter o treinamento da próxima semana, que é com outro grupo, e aí a pessoa que participou e tiver dúvidas poderá participar do outro treinamento novamente para tirar suas dúvidas, porque isso também pode ajudar o outro pessoal que, embora seja outro grupo, o assunto é semelhante e pode ajudar os outros também, tá? E vocês vão ter sempre o suporte na central de serviços, tá? Na central de serviços a gente tem lá a categoria SEI, vocês vão entrar lá e vão colocar suas dúvidas. Vocês podem enviar uma mensagem por escrito, com o print screen da tela, do que está dando erro, dos problemas que está tendo, e lá a gente responde vocês até 2 dias úteis, tudo bem? Então, vocês vão ter sempre esse canal para vocês se comunicarem com a gente e resolver os problemas que vocês tiverem quanto a isso. Lembre o seguinte, tudo que começa é novo, não fica perfeito. Então, a gente procura pensar em todos os detalhes da coisa, mas nem sempre fica perfeito. Então, tem alguma coisa que não deu certo, isso aqui não está funcionando, entre em contato com a gente, porque às vezes pode realmente ser que uma coisa não funcionou. Tá? E a gente vai ter que corrigir aquele problema.
não é que você fez alguma coisa errada, e sim que a coisa não foi feita da forma como deveria. A gente deixou alguma coisa faltando lá, esqueceu de algum detalhe que precisava, entendeu? Então, vocês sempre vão ter esse meio rápido de comunicação conosco, pela central de serviços, para a gente fazer qualquer atualização que seja necessária, tá bom? Para que o processo fique redondinho para vocês poderem trabalhar, beleza? Então, vamos começar com a parte dos fluxos. Do fluxo dos atos produzidos no SEI, tá? Então, primeiramente, é importante lembrar que nós temos as UVRs, que são as unidades diretamente vinculadas à reitoria. Que unidades são essas? Os centros, vocês fazem parte, e tem várias outras unidades aqui, ó. Então, tem os órgãos de administração, que são reitoria e pró-reitorias, os órgãos acadêmicos, que são vocês, os centros. Aí tem algumas outras unidades que são órgãos de apoio acadêmico, são secretarias, o CIB, a editora e a agência de inovação, órgãos de apoio administrativo, que são diretorias, prefeituras, secretarias, coordenação de comunicação social, CCS, né? Órgãos de apoio complementar e unidades multidisciplinares. E depois a gente tem os colegiados, que são os conselhos, que tem um fluxo um pouco diferenciado, até o treinamento deles é separado justamente por isso, tá? Então, são todos esses órgãos que são as UVRs, tá? E aí nós temos, deixa eu voltar aqui, nós temos as UNVRs, que são as unidades não vinculadas à reitoria, certo? Então, essas unidades que não são vinculadas à reitoria são todas as outras unidades da universidade que não são diretamente vinculadas à reitoria, ou seja, elas são vinculadas a alguma dessas outras unidades que é vinculada à reitoria. Então, por exemplo, todos os departamentos acadêmicos são vinculados à SEM, tá? Então, o fluxo ele é dividido nesses 3 grupos, tá? Então, seria as UVRs, os conselhos, que também são UVRs, tá? E as UNVRs, tudo bem? É importante vocês lembrarem sempre dessa distinção, porque o fluxo vai ser diferente quando é uma UVR, quando é um conselho, quando é uma UNVR, tudo bem? Então, vamos lá, vamos começar aqui pelo fluxo de produção do ato normativo pela UVR, tá? No caso de vocês, o centro. Como que funciona, então, um fluxo? Ele vai começar lá, vocês verificando se existe um processo SEI daquele ato normativo, tá? Então, aquele ato normativo, normalmente ele vai ter uma temática, tá? Vamos pegar algum exemplo. Alguém pode dar um exemplo aí dentro do chat para a gente? De um tipo de ato normativo aí da sua unidade? Sei lá, um regulamento de alguma coisa? Se alguém tiver algum exemplo, é melhor. Deixa eu ver aqui o chat. Portaria de nomeação. Aí, no caso das portarias de nomeação, já vai ter uma diferença, tá? Então, vamos abrir aqui a lei, a portaria que nós temos, tá? Eu não me lembro certinho, Lourdes, é na resolução COAD ou na portaria que vai estar falando? Eu acho que é aqui na resolução COAD. Então, vamos ver aqui na resolução COAD. Acho que é aqui. Nomeação. Tá? Mas, assim, eu não estou encontrando aqui exatamente onde é que é, mas o que nós temos aqui? Ó? Nós temos as duas normas que vão regular os atos normativos, tá? Que são as normas principais, são a Resolução COAD 59, tá? E nós temos também a Portaria GR 6285 de 2023, tá? Então, a Portaria GR, ela fala das diretrizes e padrões de estrutura, redação, formatação, correção e alteração dos atos normativos, tá?
E aí tem aqui a definição do que são os atos normativos. Acho que é nessa daqui, a resolução COAD. Aqui. Definição do que são os atos normativos, tá aqui, tá? Então, é muito importante vocês saberem que tem essas duas normativas para vocês seguirem, e vocês vão precisar sempre consultar essas normativas, até vocês se acostumarem com o que deve ser feito em cada caso, tá? Então, o que seriam as portarias? São atos normativos publicados por uma ou mais autoridades singulares, especificada no artigo 5º, para determinar providências de caráter administrativo, visando estabelecer norma referente à organização e funcionamento dos serviços e nortear o cumprimento de dispositivos legais disciplinares. Então, sempre que for sair uma portaria, ela tem que estar dentro dessa definição. A resolução seria uma coisa semelhante, mas publicada por colegiados. Então, por exemplo, um centro, ele nunca vai publicar uma resolução, sempre vai publicar portarias ou instruções normativas, que são atos que, sem inovar, orientam a execução das normas vigentes, tá? Então, a portaria, ela vai estabelecer uma norma e a instrução normativa, ela vai orientar como que deve ser feito para seguir aquela norma, tá? Deixa eu só perguntar, Ju ou Lourdes, vocês se lembram onde é que está aquela coisa das portarias de nomeação de servidores? Eu não estou me lembrando onde é que é agora. Aquelas que são de pessoal. Aqui, já achei. Aqui no artigo 4, ó, fala o seguinte, ó, as portarias com atos de pessoal versarão sobre a vida funcional dos servidores, normalmente identificados, e a partir dessa resolução, passam a não possuir emenda e com numeração sequencial distinta, reiniciando anualmente, tá? Então, as portarias de nomeação, elas têm uma forma diferente de ser feitas das portarias normativas, tudo bem? Então, esse exemplo que deixa eu ver quem foi que falou aqui, a Isabela, né, falou, ela vai ser um pouco diferente das portarias de normatização, tudo bem? Aí, então, o que vocês têm que pensar? De alguma norma específica que vai ser criada pelo centro. Vamos supor que o centro vai criar uma norma para, não sei o que poderia ser, sei lá, de como os departamentos podem fazer uma solicitação lá para o centro, tá? Então, a norma de solicitação de verba do departamento para o centro, tá? Então, seria uma normativa. Eu não sei se existe esse tipo de normativa, mas é um exemplo só para vocês entenderem, tá? Então, o que vai acontecer? Vocês vão criar essa portaria, vocês vão ter que criar uma portaria e não uma resolução, seguindo as regras que tem nessa portaria aqui, ou desculpa, nessa resolução aqui do COAD, e seguindo as diretrizes dessa portaria 6285, tá? A resolução, ela traz as normas mais, a parte normativa da coisa, tá? E a portaria, ela traz as diretrizes e padrões de estrutura, redação, formatação, correção e alteração dos atos. Então, aqui está a parte do manual propriamente dito. Inclusive, ó, se vocês olharem, a maior parte dessa portaria, ela é um anexo à portaria que traz todo o detalhamento de como é que deve ser feita a edição do documento da portaria. Tudo bem? E aí, o que nós fizemos lá dentro do SEI? Nós pegamos toda essa normativa que tem aqui, ó, que vem com exemplos, tem tudo direitinho, ó, epígrafe, como é que você faz, a ementa, como é que você faz, eu tenho um exemplinho aqui para vocês verem, o preâmbulo, aqui exemplos de preâmbulo, a parte normativa, ó, como é que tem que ser feito o conteúdo, texto do artigo, inciso,
exemplo de artigo com parágrafos, tá vendo? Tem todo um manual aqui para vocês de como é que vocês vão fazer a edição desse documento, que é uma portaria ou um ato normativo, no caso de vocês. E aí, o que nós fizemos aqui no SEI? Vou abrir aqui para vocês o SEI Treinamento, tá? Nós fizemos documentos que já vêm com essa estrutura montada do padrão, para vocês utilizarem. Então, vamos entrar aqui numa portaria. Aqui, o que vocês têm? Ó? Vocês já têm uma boa parte das normas que estão especificadas lá naquelas diretrizes, elas já vão estar aqui para vocês, ó. Então, o cabeçalho tem que estar lá, portaria, DPDGTIC, número tanto, aí tem que ter a data. Lá está tudo especificado no manual, como que esse cabeçalho aqui deve ser feito, tá? O que a gente procurou fazer? Deixar aqui prontinho para vocês no modelinho, tá? Aí a mesma coisa, emenda, digite aqui emenda. Aqui, ó, nesse izinho, você tem a instrução do que pode caber aqui dentro dessa emenda, tá? Essa instruçãozinha que aparece, eu não sei se vocês conseguem ver aí. Quando eu passo o mouse em cima do i, dá para ver, Cardoso? Não? Não, não dá. Tá, Não dá mas eu pra... vou mostrar para vocês quando vocês começarem a construir, tá? Quando você passa o izinho em cima, quando você passa o mouse em cima desse izinho, você consegue ver uma explicação do que seria a emenda que foi pegada lá daquele manual lá, que é aquela portaria das diretrizes, tá? Então, é para vocês entenderem como é que funciona. Você tem uma resolução que explica como que são os atos normativos, como que eles devem ser, dá a definição tudo direitinho. Aí você tem uma portaria que explica as diretrizes de como que deve ser feito aquele documento, portaria. Tá? Aí, no caso, tem a portaria conjunta, a resolução conjunta, instrução normativa conjunta. Tá? São esses tipos de documentos que são considerados os atos normativos. E, no caso dos conselhos, vocês vão ter só a portaria conjunta, instrução normativa conjunta, tá? No SEI, a gente fez os modelinhos de cada um desses tipos, que vocês podem ver aqui, ó. Instrução normativa, vou pegar aqui, ó. Direto a instrução normativa, aí a instrução normativa conjunta, a portaria, tá? A portaria conjunta, e depois vem a resolução e a resolução conjunta, que seria para os conselhos. Tá? Então, a ideia é que vocês já tenham um modelinho pronto aqui, com as instruções para facilitar a vida de vocês no dia a dia, de modo que vocês não tenham que ficar recorrendo toda vez lá à portaria. Só quando vocês tiverem alguma dúvida mais específica, é que vocês vão recorrer à portaria para fazer a edição do documento. Tudo bem até aqui, pessoal? Vocês podem me dar um feedback aí no chat, me dizendo se vocês estão entendendo, se deu para entender essa primeira parte, que é mais difícil um pouco de explicar, só para eu saber se vocês estão entendendo legal, tá? Para eu poder continuar. Aí eu vou começar, então, a explicar bem. Oi, quem que levantou a mão? Fui eu, Juliana. Fala, Ju. Só confirmar, naquele acesso ao SEI-Teste, se a gente entrar nesse processo aqui, era para a gente estar conseguindo ver todos os documentos? Ou não? Ah, não, porque eu não assinei, mas eu posso assinar ele só para vocês poderem ver, tá bom? Tá, obrigada. Ô, Cardoso, assina para mim aí, por favor. Tá, Cardoso vai assinar, tá bom? Aí vocês vão conseguir enxergar esses documentos aí. Mas a ideia é que a gente vai editar um inteiro para a gente conseguir. Aliás, queria pedir para a Ju, se a Ju pode me mandar um link de alguma portaria para eu poder usar ela de exemplo? Claro, só um momento. Por favor. Que seja de normativa, tá? Uma portaria normativa. Tudo bem? Obrigada, Ju. Tudo bem, imagina. Então, olha, vocês podem entrar nesse processo, eu vou até copiar o número dele aqui no chat, para vocês entrarem, que vocês vão conseguir ver melhor como é que é o modelinho pronto, tá bom?
Lá no SEI treinamento, tá, pessoal? Não é no SEI verdadeiro, no SEI oficial, não. Tá? SEI treinamento. Agora, vamos voltar lá no fluxo, então, para vocês entenderem como é que funciona o passo a passo, tá? Então, vamos lá. Vamos dizer que agora a Ju, lá na reitoria, ela vai produzir um... Não, vamos pegar alguém do centro, né? Que agora o treinamento é para o centro, vamos pegar alguém do centro. A Cíntia, que está aqui, né? Que deu um ok aqui. A Cíntia, ela vai criar uma portaria lá de uma portaria normativa daquilo que a gente falou, uma solicitação que os departamentos... Como é que os departamentos devem fazer as solicitações deles de recurso para o centro, tá? Então, a Cíntia pegou lá um rascunho do diretor do centro, que ele fez, né? Que ele fez junto com o conselho, com o grupo de trabalho lá, e ela vai começar a fazer o fluxo dentro do... Ela vai começar a fazer essa portaria dentro do centro, tá? Como que ela vai fazer, então? Primeiro, ela vai verificar o quê? Se já existe aquela portaria, o assunto daquela portaria já foi tratado dentro do SEI. Então, anteriormente, já existia algum outro ato normativo que explica como que deve ser feita a solicitação pelos departamentos? Sim. Se existia, o que ela vai fazer? Ela vai lá na pesquisa no SEI. Então, vamos simular isso. Como que eu vou saber se já existe um ato normativo daquele tipo? Eu venho aqui na pesquisa, no SEI, e eu vou procurar pelo assunto ou pelo tipo de processo, né? Vamos supor, solicitação de recursos pelos departamentos, tá? Vamos supor que seria algo assim que a pessoa iria pesquisar. Quem que tem que ter produzido isso? Ora, o próprio centro, né? Qual que é o centro da Cíntia? CCGT, né? Então, aí a Cíntia vai colocar aqui CCGT e vai fazer a pesquisa, tá? Aí, o que iria acontecer? Se existisse alguma coisa, ia aparecer aqui, certo? Também ela poderia procurar de um modo mais simplificado, por exemplo, recursos, departamento, tá? Porque às vezes se especificar muito, fica difícil de achar. Ou então, ela poderia procurar pelo tipo de processo, tá? E colocar o assunto aqui, sei lá, recursos. Opa, desculpa. Recursos. E o tipo de processo, ela vai colocar administração, atos normativos internos. Por quê? Porque se já existe, quer dizer que ele foi feito dentro do tipo de processo correto já. Tá? Então, ela faria pesquisa, recurso. Aí pesquisaria. Não existe, aí ela pegaria, abriria aquele processo, tá? O processo apareceria aqui. Vamos pegar um processo qualquer aqui, só para fazer de conta. Acho que não vai ter nada aqui, eu tenho que pôr um DPDG aqui, tá? Só para fazer de conta. Então, faz de conta que é esse processo aqui, o que a Cíntia iria fazer? Ela iria abrir o processo, tá? E aí, ela ia continuar daqui em diante, tá? De um processo existente. O processo já existe sobre aquele tema do ato normativo, ela vai continuar daqui para frente dentro do mesmo processo que já existe. E por que a gente faz isso, pessoal? Vocês têm ideia? Para que a gente vai continuar no mesmo processo que já existe? Vocês podem responder no chat, se quiser pode falar também, tá? Isso, exatamente, Cíntia. Eu não sei quem que é a diretoria do CCT. Silvia, isso mesmo, Silvia. Seria para manter um histórico e uma continuidade, uma articulação, para você não se perder, porque você está falando sempre do mesmo assunto. Então, daqui 20 anos, você vai ter todo um histórico de como é que era feita, até como é feito hoje, a solicitação
de recursos dos departamentos. Entenderam? É muito importante ter essa amarração, essa articulação e toda uma história para você poder acompanhar, porque futuramente, o que você pode fazer? Você vai pesquisar e ver que aquilo não funcionou. Ah, o pessoal fez já desse jeito, ó, lá no passado, e não deu certo isso daqui. Aí eles mudaram para esse outro jeito aqui. Tá vendo? Isso aqui não funciona. Dá para você fazer toda uma análise de funcionamento daquele ato normativo. Tá? Então, é importante manter sempre essa articulação, não ficar colocando um processo para cada coisa. Porque quando começou o CEI, tinha esse negócio, né? Aí a pessoa abriu um processo daquele assunto, daqui a pouco ela abriu outro processo, aí depois não achava mais nada. Aí ficava 5, 6 processos, tudo perdido lá no CEI, sem uma articulação, sem uma integração. Tá? Então, é muito importante manter essa integração, tá bom? Aí, vamos supor, então, que não existe esse processo, tá? Vamos pegar outra possibilidade aqui. Então, aqui, no caso do sim, a gente já fez, né? Aí, reabre o processo para continuidade. Se existir mais de um processo, vamos supor que ela achou, a Cíntia achou 2 processos tratando do mesmo tema. O que ela vai fazer, então? Ela vai anexar, ela vai falar, ó, esse aqui é o principal, ela vai escolher um como principal. Como ela vai saber qual é o principal? Normalmente, o que está mais organizado, o que tem mais conteúdo dentro, é o que você vai considerar como principal. E os outros você vai fazer o quê? Anexar, tá? Aí tem lá no Portal 6 já um manualzinho de como que anexa um processo ao outro. Tudo bem? Então, vocês não vão se perder com isso, é só ir lá dentro do próprio fluxo. Vou abrir o fluxo aqui para vocês verem. Ele não está no ar ainda, tá, pessoal? Porque ele ainda vai ser aprovado, tá? Tem que ser aprovado, a portaria conjunta do GR com a CIN. Aí ele vai lá para o portal 6, vocês vão conseguir ver esse fluxo lá, tá? Por enquanto não está, mas logo vai ser. Eu coloquei no chat, Eliane, como anexar um processo a outro. Aí Tá link. ótimo. Obrigada, Cardoso. Então, o Cardoso já colocou aí para vocês. Mas quando vocês entrarem lá no fluxo do processo completo, vai passar aqui todos os fluxogramas e vai começar a descrição aqui do passo a passo, tá? Ó, produção do ato normativo. Tudo que está no fluxograma está aqui por escrito também, tá, pessoal? A gente sempre faz dos 2 jeitos, porque tem pessoas que se saem melhor com o fluxograma, né? O pessoal de áreas de exatas, assim, se sai melhor com o fluxograma, gosta mais. O pessoal de humanas, o pessoal gosta mais de coisa escrita. Então, a gente tem as 2 formas para a pessoa conseguir seguir certinho, beleza? Então, caso encontre mais de um processo, o que a pessoa vai fazer? Seguir o procedimento do artigo, ó. Como anexar. Clicou aqui, já vai cair lá dentro do artigo que ensina o passo a passo de como anexar um processo a outro no SEI, ó, tá? Explica tudo certinho como é que é a anexação, e aqui tem o passo a passo para vocês seguirem. Beleza? Então, vocês não vão se perder se vocês acharem 2 ou mais processos sobre o mesmo tema. Anexa tudo em um só, e aquele lá fica sendo o principal. Tá? Vamos continuar, então. Aí, no caso de não existir nenhum processo sobre aquele assunto do ato normativo, o que a gente vai fazer? Iniciar um novo processo desse tipo aqui. Como é que a gente faz isso? O pessoal já deve estar acostumado a fazer, né? Mas vamos ver aqui. Vamos no menu aqui, iniciar processo do tipo atos normativos. Se não estiver aparecendo aqui quando pesquisar, abre já a caixa inteira. Administração, atos normativos internos. Ah, cadê? Eu não coloquei. Ih, Cardoso, eu não criei os atos normativos produzidos no SEI. Achei que eu tinha criado ontem. Deixa eu olhar. Você pode criar para mim rapidinho? Uhum. Tá, Mas então, não é esse? Administração, atos normativos internos?
Não, esse é o antigo, né? Esse é o... Aquele até nós vamos mudar de nome, ele. Esse é o de produzidos... eu esqueci o nome agora, é aqueles produzidos em papel. Ai, como é que é o nome? Deixa eu ver aqui. Só tem esse mesmo. Acho que é o administração, atos normativos internos produzidos no SEI, que vai ser agora. Isso, é. Mas como que é o nome do antigo, Ju? Você lembra? Aqui eu tenho os dois, eu acho. Também não tenho, não. Ainda não fiz ele. Então, tem que criar, Cardoso. Você cria para mim, por favor? Tá, então, o que, que vai acontecer, pessoal? Vocês vão vir aqui. Eliane, qual que é o nome? Administração, atos normativos produzidos no SEI. Não tem mesmo. Não criei. Dá só um minutinho para ele criar. Enquanto isso, a gente vai continuando aqui. Então, vamos lá. A gente abriu um novo processo, atos normativos produzidos no SEI. Aí, o que, que vai acontecer depois de vocês verem toda essa parte aqui se existe o processo sobre o ato normativo, vai cair no mesmo local, que é incluir e preencher um documento dos tipos adequados, tá? Então, no caso, a Cíntia, ela está trabalhando com uma portaria, certo? O diretor do centro pediu para ela fazer uma portaria, tá? Então, o que ela vai fazer? Ela vai incluir um documento interno do tipo portaria dentro desse processo. Se fosse uma portaria junto com outra unidade, vamos supor que o CCGT vai fazer junto com o CCBS, sei lá, vai ver que é um convênio que eles têm do departamento de usar um laboratório, vamos supor, tá? Então, vai ser uma portaria de uso do laboratório XPTO pelo CCGT e pelo CCBS, tá? Então, essa vai ser a norma. Aí vai ser uma portaria conjunta do CCTO, do CCGT com o CCBS, tá? E quem vai produzir é a unidade que seria a que detém a posse do laboratório, vamos dizer assim, não sei como é que se fala isso. Seria o dono do laboratório, tá? Então, ela produz e depois vai mandar para assinatura lá pelo diretor do CCBS. Beleza? No caso de resolução, não vai ter aqui, porque não seria conselho, tá? Aí, se fosse lá o pessoal dos conselhos, eles iam usar uma dessas duas aqui. Eliane, se quiser Já testar criou? lá, isso. Se quiser testar, pode dar uma olhada. Obrigada, Cardoso. E olha que eu ainda pensei nisso, eu ainda me lembro, eu falei, nossa, eu tenho que criar o processo, não posso esquecer, mas alguma coisinha a gente deixa passar. Então, tá aqui, pessoal, você vem iniciar processo, procura aqui, ó, produzidos, ou procura atos normativos, né? Atos já vai vir, atos normativos internos, que isso aqui vai mudar de nome, né, Ju? Vai mudar para... eu não me lembro agora, mas produzidos anteriormente ao SEI, né? Não produzidos no SEI. E aqui os produzidos no SEI, tá? Então, vocês vão criar um processo novo, desse tipo aqui, e vai colocar lá. Solicitação de recursos pelos departamentos do CCGT, tá? O assunto dele é esse mesmo, vai ficar quem que é o interessado. Gente, o interessado é quem está fazendo a coisa, tá? Normalmente é o CCGT que vai ser interessado, né? Põe CCGT e pode pôr, por exemplo, departamentos do CCGT. Todos eles são interessados, né? Aí vai ser público, pode ser colocado restrito enquanto está em produção aquilo, tá? Tem que deixar a opção do restrito também, tá, Cardoso? Por favor. Então, ele não deixou, mas vocês vão ter a opção também de colocar restrito, porque durante a confecção daquele ato normativo, vocês podem deixar ele como restrito. Depois que termina,
Aí vai publicar, aí coloca como público. Beleza? Todo mundo está entendendo, pessoal? Me dê um feedback, por favor, se vocês estão entendendo. Está tudo certo? Sim, Isabela. Então, vamos continuar. Então, a gente criou aqui um processo. E agora, a gente vai colocar o que aqui dentro? Uma portaria, né? Que a Cíntia está fazendo lá, a portaria. Só que o que acontece? Aqui tem a portaria normal, tá? Como isso não está funcionando ainda, por enquanto a gente vai chamar essa portaria de teste portaria, tá? Esse aqui é o documento que a gente está usando. Quando for publicado a portaria conjunta aprovando o nosso fluxo, que não vai demorar muito, que já está tudo pronto, a Beth até já me mandou as últimas revisões agora, no final de semana. Então, a gente vai publicar a portaria e soltar esse aqui. Então, a portaria antiga que está lá para vocês, ela vai ser modificada com esse teste de portaria, que é o modelo novo. Beleza? Tá, então, solicitação de recursos pelos departamentos. Tá? Aí, poderia pôr restrito aqui. Aí, para vocês deixarem provisoriamente, coloca controle interno, tá? Aí, abriu um novo tipo de documento. Para a gente editar, tá? Então, esse seria o modelinho de documento. Como aqui não vai precisar mexer? Ah, não, aqui precisa mexer sim, tem que deixar editável esse campo aqui. Tá? Eu não deixei, mas o certo seria vocês poderem editar para quê? Para colocar esse ezinho aqui do DPD-GTIC minúscula, tá? Se no caso do departamento de vocês tiver que editar, vocês vão ter a opção de editar esse campo aqui, tá bom? Então, vamos voltar aqui no treinamento. Então, o que vocês vão fazer? Vão incluir e preencher o documento, né? Coloca lá a portaria, que a gente já fez, e aí vai preencher com os dados da portaria. Agora, o que nós vamos fazer, então? Pegar o exemplo que a Ju colocou para a gente aí. Tem um processo também, acabei não pondo o número, mas coloquei agora, para abrir pelo SEI direto. Ah, tá. Então, vou pegar pelo processo, que fica mais fácil de eu copiar, tá? Cardoso, você tem como entrar nesse modelo de teste aí para mim? E colocar o cabeçalho como editável lá? Tirar ele do Add-on. Vamos pegar aqui a portaria que a Ju passou. Dispõe sobre a regulamentação do programa de gestão universitária. E eu vou copiar nesse documento aqui. Tá? Aí, aqui, ó, vocês vão olhar lá no izinho e vão ver que dá para ver o que pode ser colocado aqui. Aí, depois, vocês vão ler com calma. Lembra que tem que ler as diretrizes. É importante vocês lerem, pelo menos, a primeira vez, as diretrizes com calma. E aí, sempre consultar em tudo que vocês tiverem dúvida. Tá bom? Então, eu vou colar aqui, vou colar com Ctrl Shift V para manter a formatação. Tá? Lembra sempre, ó. Ctrl mais Shift mais V para manter a formatação, tá bom? Ó, vou até pôr em vermelho para ficar gravado, para vocês não esquecerem, tá? Se eu colar só com Ctrl V, o que vai acontecer, ó? Vem bagunçada a formatação, vem com negrita, às vezes vem sem estilo, sem nada, tá? Então, é importante vocês usarem Ctrl Shift V para manter a formatação, tá bom? Então, aqui, ó, já pus aqui, ó, faz de conta que eu sou a Cíntia, estou colocando aqui as regras. Aí, aqui, vai ter o seguinte, quando vocês passam o mouse, não vai dar para vocês verem aí pelo vídeo, tá? Mas quando vocês passam o mouse no underline aqui, ó, OA, digite o nome do cargo responsável e assinante do ato.
tá? Então, como que é o nome do diretor do centro do CCGT, Cíntia? Diretor ou diretora? Então, é só o nome, eu não ponho o professor, a gente não põe, né, o professor doutor? Não me lembro mais. A Cíntia me passou aqui, ó. Então, não, desculpa, não é isso, não. Não é o nome, não, desculpa. O nome vai ser aqui embaixo. Aqui, ó. Digite o nome completo. Aqui é o cargo, tá? Desculpa, pessoal. Presidente, diretora. O que é CCGT mesmo? Centro Ciências. O que é o GT? Gestão e Tecnologia. Em Gestão e Tecnologias. Aí, o que eu posso fazer? Eu tiro esse O, né? Opa, tiro o O, tá bom? Porque ela é A, então eu preciso deixar aquilo lá. A diretora do Centro de Ciências e Gestão e Tecnologias, que foram atribuídas pelo artigo. Aí a Cíntia teria que pôr aqui o dispositivo legal que dá competência para a diretora assinar esse documento, tá? Isso eu acho que já é uma coisa de praxe para vocês, né? Então, artigo número tal que seria o regimento, né? Normalmente é o regimento que vocês colocam. Do regimento, sei lá, vou pôr o número 3 aqui, terceiro, né? Do regimento interno do CCGT. Tá? Aí vocês põem cada um o seu caso, tá? Aprovado aí vai ter uma portaria, né, que aprova, ou uma resolução, tal, aí cada caso é um caso, pessoal. Número, vou pôr aqui, 303, de 23 de janeiro de 2022, tá? Então, faz de conta que foi essa lei aqui que aprovou, o dispositivo que aprovou a diretora, a Mônica, ser diretora do centro, tá? Lembra de sempre ir salvando. E aí, considerando, aí vai ter que pôr todo o texto lá que o diretor especificou para ela. Eu vou pegar daqui da Ju, que a Ju me colocou. Considerando tudo isso aqui. Lembra que tem um izinho aqui para vocês se instruírem também do que pode ser colocado dentro do considerando, tá? Aí vocês leiam, então consulta lá o... Ó, mesmo eu colocando com Ctrl Shift V, ficou sem a formatação. Aí o que eu vou fazer? Eu vou olhar aqui, ó, formatação, considerando texto justificado. Então, eu vou colocar tudo como texto justificado. E aí, pessoal, é que vocês vão começar a trabalhar com os estilos. Deixa eu ver se vocês veem eu abrindo a caixa de estilos. Quando eu abro a caixa de estilos, dá para ver, Cardoso? Dá sim, esse aí dá para enxergar. Ótimo. A Secretaria do CCT tem uma dúvida, não sei se você quer responder agora, esperar acabar o... Não, pode falar, pode falar. Vamos fazer as dúvidas agora. Tá. Vamos aproveitar o momento, senão perde. Eu não sei qual é o nome, tá? Para a gente aparece Secretaria do CCET. Ele escreveu, eu tenho uma dúvida em relação à ementa. Se eu não me engano, eu vi quando a Eliane mostrou na tela que a portaria GR 6285 e constava que nas portarias não haveria escrita da ementa. Só queria confirmar isso. É Regilene, que é a secretária do CCET. Bem, aí eu tenho que olhar, porque eu não me lembro desse tipo de detalhe, pessoal. Vamos procurar aqui, então. Portaria 6285. Vamos procurar juntos. Ementa. Oi, Não, Eliane. tem ementa, sim. Oi? Eu acho que foi algum artigo que eu li em que você colocou na busca só portaria, né? Eu não sei se é também nessa portaria GR, mas
constava que não haveria ementa. Ai, não me lembro disso não, viu? De que não teria ementa. Ó, vamos ver tudo que tem de ementa aqui falando. Ó, aqui fala explicita o objeto do ato. Informaram no chat que pode ser nas portarias de nomeação, será que não foi? Sim, na portaria de nomeação não tem ementa. É isso aí mesmo. Vamos ver aqui. Então, é na resolução que a gente vai achar isso. Ó, as portarias com atos de pessoal, versão exclusiva funcional, passam a não possuir ementa, tá, pessoal? Então, lembra disso, portaria de pessoal é uma coisa mais simples, ela não segue a coisa do ato normativo, tá? A portaria de delegação, então você está delegando para a pessoa um cargo, delegando para a pessoa certas competências, não é um ato normativo, tá? Não seria exatamente um ato normativo, tudo bem? Por isso que ela é separada aqui, ó. Então, ela não precisa ter ementa e ela tem uma numeração sequencial distinta, tá? O que acontece? Imaginem lá o pessoal da ProGPE, tá? Que é quem faz... deixa eu achar você. Mil telas abertas. O pessoal da ProGPE, todo dia faz portaria de nomeação, todo dia. Porque tem muita dança das cadeiras, né, pessoal? O pessoal sai de uma unidade, vai para outra unidade. O fulano sai da unidade tal, vai para a unidade tal. Tudo isso daí seria portaria de nomeação. As chefias mudam. As coordenações de curso, a cada 2 anos muda. A vice-coordenação muda toda hora. Entendeu? Então, foi colocado de uma forma que simplifica as portarias de nomeação, tá? Mas a portaria de ato normativo tem que ter ementa sim, tanto que tem a instrução aqui. Aí vocês vão ver aqui na portaria que tem as diretrizes, tá? Na 6285, como é que faz a ementa, ó. Tá vendo? No item 1.2, ó. Ementa, explicita, inicia-se obrigatoriamente pelo verbo no presente do indicativo, ó. Institui, autoriza, cria, aprova, tá? E dá outras providências, tem tudo explicadinho aqui, pessoal, tá? Tá bem, assim, uma linguagem bem didática para vocês pegarem com um modelinho aqui para vocês seguirem, tá bom? Tudo certo, então? Quem que perguntou mesmo? Sim, a A Regilene. Regilene. Oi, Regilene. Quando por exemplo, tá designando uma comissão julgadora de processo seletivo, professor substituto ou para docente efetivo de concurso, tem que ter essa ementa ou não? Lourdes. A Lourdes pode responder essa? Eliana, é o seguinte, tá tendo uma confusão com relação a atos que são normais, de portarias e tal, e atos normativos. Nós estamos falando só de atos normativos agora, entendeu? Atos normativos têm ementa, entendeu? As outras portarias, alguma de pessoal, por exemplo, não tem. Mas depois, viu, na nossa capacitação, que a gente vai dar em complementação ao fluxo, nós vamos explicar com detalhes isso. Agora, vamos focar só nos atos normativos, aquilo que é norma. Por exemplo, o CCT faz uma norma interna de concessão de bolsas de iniciação científica. Estou inventando, porque nem sei se isso pode ser atribuição. Uma norma que vai disciplinar uma matéria, então é um ato normativo, tá? Isso. O CCT pode fazer outras portarias, ele pode nomear um grupo de trabalho, aí tem ementa também. O que não tem ementa é quando é pessoal, que olha, está nomeando fulano de tal, entendeu? Mas, vamos esquecer um pouco os outros tipos de ato, vamos pensar só no ato normativo agora, porque senão a gente não entende esse fluxo, entendeu? Tá certo? Tá certo, combinado. Obrigada. Isso. Aí, nós vamos fazer uma
uma capacitação, mas vai ser presencial. A gente vai fazer até uma oficina, vamos dizer assim, entendeu? Porque a gente mesmo se confunde o que é ato normativo realmente e o que é um ato, né? Uma resolução, o colegiado, por exemplo, pode publicar N resoluções. Nem todas as resoluções são um ato normativo, mas um ato normativo de um colegiado é sempre uma resolução, entendeu? Então, a gente precisa deixar isso muito claro. Mas vamos só entender o fluxo agora e depois a gente volta. Na nossa capacitação, a gente trabalha com mais detalhe, tá bom? Oi, Isabela, você quer falar? É rapidinho, Lourdes. Bom dia a todas e todos. É que eu peço desculpas também, faz um ano só, quase um ano que eu estou na diretoria do CCBS, eu também tenho muita dúvida. Então, pelo que você está dizendo, nós teremos continuidade, sim, porque eu também estava fazendo a maior confusão de portaria. Isabela, naquela nossa reunião, a gente só introduziu o assunto. Né? Agora, a Eliana está explicando, a Eliane e o Márcio, eles estão explicando, na verdade, o fluxo dos atos normativos, entendeu? São coisas normativas que vão chegar até no boletim eletrônico, do boletim eletrônico vão até a nossa página, na verdade, entendeu? Da COPRAN, que é a Comissão Permanente de Atos Normativos, Revisão de Atos Normativos. Agora, toda essas dúvidas que vocês estão tendo, elas são normais, tá bom? Mas na próxima nós vamos tirar todas, nós vamos levar um exemplo de cada coisa, tá bom? De cada tipo de ato, né? Inclusive os atos normativos. Tudo bem, Eliana? Acho que assim fica tranquilo para você. Vamos trabalhar só os atos normativos, né? Tá, beleza. Assim, então. Cíntia, pode falar. A Cíntia levantou. Oi, Cíntia. Oi, tudo bem. A minha dúvida é o seguinte, no começo da portaria, você fala, diretora do Centro de Ciência, Gestão e Tecnologia da Universidade Federal, blá, 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 as atribuições legais, estatutárias foram conferidas. Eu preciso pôr o número eu preciso pôr o regimento interno do CCGT, porque normalmente eu ponho... Não é o regimento, não. Eu pus o regimento como um exemplo só. Ah, tá. O dispositivo que aprova, é o que vocês sempre puseram, né? Vocês já devem ter feito esse tipo. No caso, que o que eu uso é a portaria de criação do centro e a portaria de nomeação dela. Isso, exatamente. É isso aí mesmo. Então, vamos mudar aqui, ó. Tá, então é isso. Fala para mim, você tem o número aí da... Tenho. É a portaria GR 854/2014, de 17/8/2014. Eu vou deixar só assim, tá? Tá bom. Depois vocês olham lá. Outra é a portaria GR 5978. Portaria GR 5978. É só para facilitar, pessoal. Vocês têm que pôr certinho de acordo com a diretriz, tá? Certo. Não era isso que eu queria saber, se eu precisava procurar no regimento ou se poderia continuar usando... Não. Eu só pus isso como um exemplo. Tá bom. Obrigada. É isso, Flor. E aqui eu nem sei se tem que pôr a data completa ou se tem que olhar lá na normativa, tá? Lá na diretriz. Ok. Beleza? É só para facilitar. Mas agora, pessoal, eu vou entrar com vocês, então, na parte dos estilos, que é a parte mais importante que eu acho que eu preciso explicar para vocês entenderem como é que vocês vão construir o ato normativo dentro do SEI. Tá bom? Estilos. Estilos são tudo que tem dentro dessa caixinha aqui, ó. Vocês estão vendo que está escrito aqui texto justificado? Aí dá para abrir a caixinha. E aí vocês vão ver na portaria, ó, artigo 1, art. num, nível 1, artigo 1. Depois, artigo 0A, art. num, nível 1, artigo 0, substituição. Artigo 10, nível 1, artigo 10. Nível 1, artigo 10, substituição.
Nível 2, parágrafo. Nível 2, parágrafo 10. Parágrafo único. Inciso, a linha, item, tá? Todos esses aqui são estilos que vocês vão utilizar para fazer a numeração automática das coisas que vocês usam dentro dos dispositivos, tá? Da normativa. Toda normativa, ela tem toda uma numeração automática, não tem? Que vocês teriam que fazer na mão. E aí vai mudando e você tem que mudar aquilo manualmente, dá maior trabalho. Se inclui mais um item no meio, aí tem que sair mudando todos os posteriores. Tá? Então, qual que é a vantagem do que nós temos aqui? Vocês vão ter uma numeração automática sequencial já certinha. Se você usar o estilo para aquele item, tá? Certinho, você não vai ter problema, porque ele vai ficar na sequência correta que você precisa. Tá bom? Então, vamos lá. Os considerando, eles usam o estilo texto justificado, tá? Então, vamos procurar ele aqui embaixo. Texto justificado, tá? Como é que vai fazer? Vai pôr considerando o tal, depois considerando o tal, considerando os artigos, considerando a lei, considerando a discussão, e todos eles têm ponto e vírgula, ó, já está certinho aqui, tá? E aí, o último, considerando, tem a vírgula. E aí, o resolve, ele vai ter sempre um espaço antes, um espaço depois, e vai estar escrito em negrito com 2 pontos. Isso aqui é padrão, então vocês não vão nem conseguir mexer isso aqui, tá? Para não ter perigo de vocês apagarem ou mudar. Tá? E aí vai começar a colocação dos itens aqui. Vamos pegar o exemplo que a Jo passou. Aí, artigo 1. Aqui poderia ser aprovar, tal, mas não tem, tá? Então, o dela já veio direto no artigo 1, tá? Pronto. Regulamentar a implementação do programa de gestão, talalá, talalá. Aí, vamos pegar lá o artigo 2. Para fins de, considera-se. Aí, o que viria? Vamos supor que, no caso dela aqui, ela está colocando que o que vem depois é um item, tá? Mas vamos fazer de conta que seria um parágrafo, que é a coisa seguinte que vem, tá? Então, eu vou entrar aqui, dar um Enter. E aí, o que eu vou fazer? Observa o seguinte, artigo 1. Vocês viram que o artigo 1, ele já veio com esse artigo primeiro aqui? Tá? Ele é automático, ó. Se você for colocando aqui na sequência, ó, tá vendo? Ele vai automaticamente, tá? Quando chega no 10, o que vai acontecer? Tem que mudar, tá? Porque do 10 em diante, o artigo não coloca o número ordinal, tá? É número cardinal. Então, o que vocês vão fazer? Vem aqui e põe artigo 10, tá? Então, do 10 em diante, muda o estilo, tá? A mesma coisa vai acontecer com os parágrafos. Também tem o parágrafo 1 e o parágrafo 10. Tá? Parágrafo, que é do 1 a 9, e depois parágrafo 10. Já vem tudo numerado certinho. Beleza? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Vou deixar assim. E aqui, o próximo vai ser um parágrafo, então. Tá? Vamos pegar o parágrafo. Estilo de parágrafo. Programa de gestão. Não pegou. Aí eu venho aqui, coloco parágrafo. Ó, tá vendo que ele já veio numerado automático? Tá?
Aí o que acontece? Não tem indentação, tá? Foi convencionado que vai ser feito tudo em bloco. Então, fica assim. Se vocês quiserem identar, vamos supor, não, quero identar esse parágrafo para dar um destaque. Aí vem aqui no recuo e aumenta o recuo uma vez, tá? Mas, por convenção, é melhor fazer sempre em bloco, tá? É assim. Aí, vamos supor que dentro do parágrafo, o próximo item vai ser... não, vamos fazer de conta que tem mais de 10 parágrafos, tá? Aí, chegou no parágrafo 10. Aí, o parágrafo 10, ele não pode ser ordinal, ele tem que ser cardinal. Aí, você vem aqui e muda para parágrafo 10, tá? Aí, 11, 12, assim vai. Aí, vamos supor que você tem um artigo que você quer substituir, tá? Aí, ele já tem também aqui, ó, certinho, ó, como é que deve ser feita a numeração, tá? Vamos lá. Vamos supor que está fazendo uma retificação e vai substituir aquele artigo por um outro. O artigo 1, por exemplo. O que eu faço? Eu venho aqui, artigo 1, substituição. Ó, eu coloco e digito o texto dele já, tá? Vamos supor que ele fosse o artigo aqui embaixo. Ó, tá vendo? Ele já vai criando na sequência certa. Se eu intercalar um artigo normal aqui, ó, ele já muda automaticamente, tá? Então, a vantagem que você tem no SEI é justamente essa, de você usar os estilos para fazer a numeração automática, sem você ter que ficar fazendo manualmente aquilo e dando confusão na sua cabeça. Depois você esquece de mudar, quando vê, tá 2 artigos com o mesmo número lá. Tá? Então, é isso. Aí vai ter... mais que vai ter? Parágrafo. Aí agora vamos pegar o exemplo do seguinte. Qual que é o dispositivo seguinte? Tem o parágrafo único também. É a mesma coisa. Quando tem um parágrafo único, você pode colocar ele em qualquer posição. Quando você puser a próxima coisa, vai dar continuidade ao que estava lá em cima, tá vendo? Ele não se perdeu. Ele sabe que depois do 2 vai vir o 3. Não importa o local onde você puser. Pode ser lá embaixo. Pode ter passado 10 parágrafos, um monte de inciso. Não importa, no meio. Quando você abrir o parágrafo 3, ele já vai saber que é na sequência. Tá? E se você puser outro aqui no meio, ó, vem aqui no meio, põe outro artigo. Ele vai mudar a numeração lá do que está depois. Tá vendo? Ó, ele foi para o 4 aqui, e aqui ele pôs o 3. Tá? Então, essa é a principal vantagem que vocês vão ter de fazer as portarias e as instruções normativas aqui no SEI, porque vocês já vão ter tudo no automático. Aqui tem que voltar né? Um espaço a mais. Né? Beleza? A Eliana levantou a mão, ela tem alguma dúvida, Eliana, sobre isso? Pode falar, Eliana. Oi, bom dia. A dúvida que eu tenho, não sei nem se é sobre isso, mas vou aproveitar que se encaixa aqui, Tá. é que, por exemplo, lá no CCBS, nós fazemos uma portaria muito simples, só de nomear a pessoa e revogar a anterior. Então, Tá. eu não entendi muito como se encaixa aí, não sei se vocês vão fazer o modelo. Não, aí você não vai ter... aí a portaria que você vai fazer é uma portaria simples, não seria essa portaria. Inclusive, parece que tem se eu não me engano, a gente colocou um nome separado para a portaria do pessoal. Ah, tá. Portaria de nomeação, não é de ato normativo, então, para você não serviria. Entendi. Só quando você for fazer uma portaria de ato normativo, tá? Entendi. Que serviria. Tá, obrigada. Tá. Aí, deixa eu ver aqui, se eu não me engano, a gente tem...
Não tem não, mas eu acho que a gente até combinou de ter, viu? Depois eu vou ver isso com a Lourdes, a gente fazer uma portaria separada para o pessoal, tá? Tá bom. Bem, mas aí é isso, pessoal. Vamos voltar lá, então. Vocês entenderam essa coisa dos estilos? Como é que funcionam os estilos? Tá tranquilo para vocês? Ah, tá. Vocês conseguiram entender? Para vocês está tranquilo? Eliane, só Oi. para deixar registrado, que, na verdade, Tá. acho que é a Lourdes que depois vai falar sobre isso, pelo que ela comentou. A Elisângela Campana falou que está um pouco confuso, porque no centro é emitido normalmente apenas portaria de nomeação e banca de concursos. Não são normativas. E aqui no CCT, a diretoria do CCT escreveu: dificilmente produzimos atos normativos. Estou aqui há 7 anos e não me lembro muito de termos emitindo atos normativos. Ah, tá, tudo bem. Bem, mas então, pelo menos vocês têm conhecimento desses recursos que tem, caso vocês venham a produzir algum ato normativo, tá? Então, o que vai acontecer? Vamos continuar lá o nosso fluxo, então. A Lourdes mandou também que ela saiu. Ah, eu vi. E a Cíntia falou que fez uma portaria conjunta, apenas uma em 10 anos que ela está. Nossa, então realmente para vocês não é tão interessante essa parte dos autos normativos. Para vocês. Eliane, assim, dá para entender tudo que você está falando. É que é isso que eles estão falando. A gente não lida com esse tipo de ato cotidianamente. Nós lidamos cotidianamente com portaria de nomeação, ato de constituição de um GT, banca são coisas bem mais simples, né? Que não precisa de todo esse recurso. O dia que a gente for fazer um ato normativo desse tipo, certamente a gente vai precisar consultar o fluxo, porque vai Com certeza. Mas aí vocês vão ter o fluxo à disposição, entendeu? Sim. Aí, então, para a gente não atrasar muito, o que eu vou fazer? Eu não vou nem continuar as explicações. Tem os slides aí para vocês vão ver que nos slides tem algumas partes do fluxo só para vocês terem uma ideia, tá? Que agora é uma coisa muito prática também, ó. Vocês vão fazer o ato normativo, se for conjunto, tem que mandar para bloco de assinatura, tá? Aí tem um procedimento, ó, atribui para a chefia para assinatura, publica no SEI, no boletim, né? Aí altera o nível do processo para público, coloca o link do boletim na plataforma da unidade, para não ficar colocando vários PDFs daquele documento e ficar desatualizado em vários lugares diferentes, tá? Mantém só o link, divulga para as unidades interessadas, né, para os membros interessados, salva o link, inclui no bloco interno e envia para a Copram para revisão. Aí a Copram vai revisar, vai ver se está tudo em conformidade, né? Aí ela verifica e coloca os assuntos dos eixos temáticos e publica na página de atos da UFSCar. Tá? Então, basicamente, é isso. Então, a parte mais importante que eu tinha para falar para vocês é a parte da edição propriamente. E aí tem a unidade conjunta que vai receber o bloco também e a chefia vai assinar o documento, como eu expliquei para vocês, lá no caso, se fosse o CCGT, junto com o CCBS, coisa do laboratório, tá? Tem um outro fluxo que seria pela UNVR, tá? Que seriam as unidades que são vinculadas aos centros, no caso, que poderiam pedir para vocês para criar algum ato normativo, tá? Aqui ainda é a UVR, tá? Então, se fosse a UNVR pedindo para vocês, como é que seria? Vocês teriam que verificar, né? Aliás, eles teriam que verificar, toda aquela verificação inicial seria feita pela UNVR. Aí ela enviaria para o centro uma minuta, e não uma portaria propriamente dita,
E aí passaria pela análise do centro e daria continuidade daquele mesmo fluxo que a gente viu anteriormente. Tá? Então, vamos supor que uma coordenação de curso aí do centro de vocês solicite que vocês criem um ato normativo para alguma coisa específica, tá? Aí teria que eles fazerem uma primeira parte para depois mandar a minuta para vocês analisarem, tá? E aqui a parte da formatação é mais ou menos o que eu já expliquei para vocês, tá? Ó, numeração automática usando estilo, aí a coisa dos parágrafos serem em bloco, né? Todos em 0 centímetros. Lembrando da informação ao passar o mouse, como é que funciona, né? Vocês passando o mouse, vocês vão ver. E a numeração, como é que vocês usam para cada caso, né? Artigo 1, nível 1, artigo 1, nível 1, artigo 10, e assim por diante, para vocês poderem fazer essa numeração, tá? Então, basicamente, é isso que eu precisava passar para vocês entenderem. E, no caso de aparecer algum ato normativo, o que vocês vão fazer? Vocês vão procurar lá no portal SEI o fluxo de atos normativos, que vai ser publicado lá em breve. E aí vocês vão seguir toda essa normativa, tá? E lembrar que tem a lei, aquela resolução e aquela portaria com as diretrizes para vocês seguirem. E aí, vocês tendo dúvidas, vocês podem entrar em contato com a gente pela central de serviço para esclarecer certos detalhes sobre como fazer a edição no SEI. E vocês tendo dúvidas em relação às diretrizes propriamente dita, aí vocês têm que entrar em contato com a Compran, que o pessoal de lá é que vai saber responder as coisas relativas que estão na resolução e lá naquela portaria das diretrizes. Tá? Então, tudo que é relativo às diretrizes, propriamente, quem responde é o pessoal da Compran. E o que é relativo ao SEI, a como é que foram feitos os modelos, né? Aí nós é que respondemos para vocês, tá bom? Então, ficou claro que vocês quase não vão ter esse tipo de fluxo para fazer, né? E caso tenha, aí vocês vão ter sempre a possibilidade de consultar o fluxo, tá bom? Quem que queria falar, Isabela? A Isabela queria falar. Sim, mas você já me esclareceu com essa tua última fala. Tá. Obrigada. Sim, nada. Então, é isso, pessoal. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu acho que é legal vocês fazerem o seguinte agora, entrar lá pegar uma portaria qualquer, pode ser esse exemplo que a Ju passou, se vocês acharem interessante, entrar lá no SEI Treinamento, abrir uma portaria nova dessa de teste portaria, tá? E criar a portaria copiando e colando para ver como é que funciona a coisa dos estilos lá direitinho para vocês utilizarem, tá? Se vocês conseguem utilizar, se fica tudo certo. Esses estilos, eles também são usados em vários outros tipos de documentos. Eu não sei se vocês são acostumados já a usar os estilos. Mas todos os tipos de documentos têm estilo, e vocês podem utilizar para fazer coisas específicas, né? Para colocar título no documento, para colocar, sei lá, o título da figura, a legenda da figura. Tá? Então, a formatação do SEI, ela é bem legal para você deixar o documento mais organizado e mais bonito, tá? Acho que é isso, então, pessoal. Vai ter outra capacitação sobre portaria de inovação, banca de concurso e outro. Então, isso daí tem que ver com a Lourdes. Pelo que ela explicou, vai ter uma outra capacitação para vocês, que vai ser, inclusive, presencial, tá? Para vocês poderem ver esses... Agora, eu não sei especificamente sobre portarias de nomeação e bancas. Eu acho que o correto é a gente ter um modelo separado, inclusive, para isso. Portaria de pessoal, teria que ter um modelinho separado, e portaria de nomeação, um outro, né? Pode falar, Isabela. Eu também acho, viu, Eliane? Vou até mandar para vamos aguardar a próxima reunião, mas a gente acaba tendo muitos erros nas portarias de nomeação, e aí chega na ProGPE, volta, então a gente acaba gastando um tempo maior do que o que seria ideal. Então, se tiver um fluxo desse tipo no SEI, a gente evita erros, né?
Com certeza. Seria bem interessante. Aí a gente pode ver com o pessoal da Copran, né? Se dá para fazer isso, né? Eu vou sugerir isso lá para a Beth, e aí ela conversa com a Lourdes, e a gente vê se consegue criar um fluxo, né? E com a ProGPE, né, também. Eu falo com o Beto, né? Posso falar com o Beto sobre isso também. Eu vou falar com a Beth primeiro e com a Lourdes, e aí, se for o caso, a gente conversa com o Beto para fazer um fluxo para isso. Tá bom? Pode falar. Eliane, eu só queria relatar uma situação que aconteceu semana passada, que foi em relação a essas portarias de nomeação de bancas de concurso e até de professor substituto. No caso, foi de professor substituto. Foi feita a portaria, né? O departamento, ele passa para a gente os nomes, né, da comissão, e assim, não vem com minuta de portaria, vem com ofício, né, para a gente. Então, isso que é ruim. Aqui a gente fala que é obrigatório eles mandarem a minuta, porque senão fica muito ruim para o pessoal que tem que fazer várias portarias, ter que ficar adaptando a situação, né? Pegar do ofício para jogar no... Isso, então já começa por aí já algum dos problemas. Então, a gente vem por ofício, não vem por uma minuta de portaria, e aí eles colocam os nomes, aí faz a publicação. Aí depois que o docente vai ver que ele tem vínculo com algum dos candidatos, né? E aí volta de novo, um novo ofício para o centro com novos nomes, né? Eu tive que fazer, semana passada, 3 portarias de nomeação de comissão jogadora definitiva, porque tinha 3 docentes que tinham vínculo, né, com os candidatos, então eu tive que fazer 3 portarias. Então, eu acho que essa parte do processo seletivo de professor substituto, acho que precisaria focar um pouquinho mais nele, porque é muito erro. Vem, retorna de novo, vem, retorna de novo, né? Aí tem aquela questão de... Então, se já tivesse um fluxo, já teria especificado isso, que não pode ter esse vínculo. Então, eles já iriam não colocar esses candidatos, né, já previamente. E chegaria nessa etapa. Exatamente. Então, eu acho que eu vou sugerir por aqui, eu acho que vocês também podem aproveitar essa próxima reunião que vocês vão ter com a Copran para fazer essa sugestão também, que seja criado um fluxo para isso, entendeu? Porque, no fim, no caso dos centros, é o que acaba acontecendo mais. Aí a Cíntia falou assim... Peraí, acho que tem a Isabela, que acho que devemos até que algo mude. É isso, Cardoso? Elisângela... Pega a sequência aí para mim, por favor. A sequência, Elisângela falou que aquele modelo que estamos usando no SEI não pode mais ser usado? Pode. Enquanto não for aprovado a nova, vocês continuam usando esse, tá? Normalmente, usem normalmente. Aí o que eu acho que vai acontecer é que esse que vocês usam, que chama portaria, aí a gente vai ter que deixar o nome portaria e o novo talvez seja portaria de ato normativo, não sei. Eu não sei bem como é que vai fazer, a gente vai ter que pensar nisso. Ou essa daí muda para portaria de nomeação e a nova vira portaria só. Tá? A gente vai ter que ver ainda como é que vai ser essa questão do nome. A Cíntia só comentou aqui que sempre foi enviado as nomeações via ofício. Pelo jeito, então, sempre foi errado, né? Porque deveria chegar com uma minuta, né? É a minuta, tá? Então, o que vocês podem fazer, pessoal? É uma coisa que nós fazemos para, de certa forma, para educar o pessoal, tá? Quando as pessoas enviam os processos para nós, das unidades, elas enviam, às vezes, da forma errônea, né? Então, o que nós fazemos? Nós até temos um texto padrão de ofício para devolver o processo. A gente devolve o processo solicitando para a pessoa a forma correta que ela deve enviar aquele processo, tá? Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem ter essa prática, criar um texto padrão dizendo, por favor, solicitamos que seja enviado
na forma de minuta e não de ofício, né? Aí a gente pode passar, pega lá para mim, Cardoso, aquele manualzinho de minuta que tem como criar uma minuta, eu não me lembro o nome certinho, lá no Portal SEI, para pôr o link para elas. Aí vocês vão falar assim no ofício de resposta. Solicitamos que não seja enviado em forma de ofício, e sim em forma de minuta, seguindo os procedimentos deste artigo. Aí vocês colocam um link do artigo para a pessoa ir lá e fazer o passo a passo daquela minuta. Eliane, tem o que Tá é uma bom? minuta e como usar no SEI. Essa É daí. isso? E aí vocês mandam o link desse artigo para a pessoa já se acostumar. Então, ela já vai saber que da próxima vez que ela for enviar, ela já não vai enviar o ofício. Ela já vai enviar na forma de minuta. Tá bom? Assim vocês vão educando o pessoal dos departamentos, coordenações, etc. Pode ser? Acho que isso já ajuda um pouco, né? A diretoria do CCT falou que tem uma dúvida. Se a atribuição do diretor emitir portarias de nomeação de bancas, ela teria que vir como minuta. É isso que a Eliane está dizendo agora, né? Isso, Realmente exatamente. teria de ser minuta. Aí a Por isso que ela vai Secretaria do enviar CC... como minuta. Isso. Eu coloquei o link aí do Portal SEI, né, dizendo como que é uma minuta e como usar. E a Secretaria do CCT está falando, é interessante, Eliane, instruir o DPM para o OGP, pois eles que orientam as secretarias a enviar para o centro em forma de ofício. Ah, tá. Vou falar. Eu já tenho a pessoa com quem eu converso aqui. Eliane, só para complementar, é que o DPM ele criou um grupo, um space, na verdade, um chat no Google, e aí eles têm uma forma de comunicação direta pelo chat do Google. Então lá o DPM passa as informações, olha, vocês têm que enviar para os centros os ofícios com os nomes da comissão julgadora definitiva. Então já vem em forma de ofício para a gente, porque eles seguem a orientação do DPM da ProGP dentro desse grupo do chat do space do Google. Então, quando a gente recebe, já vem o ofício. Então, a gente acaba criando a portaria, né? A gente não devolve o processo de volta. Vou falar com eles. Tem que vir lá de baixo, tem que vir lá da ProGP, porque aí vem certinho pra gente. Tá. Pode deixar que eu vou falar com eles, então. Tá bom? Anotei aqui na minha listinha para. Tá certo, obrigada, viu, Eliane? Nada. Então é isso, pessoal. Mais alguma coisa que vocês acham importante? Acho que deu para a gente cumprir o prazo, mais ou menos, né? Que como para vocês não é um assunto tão importante do dia a dia, então acabou sendo mais tranquilo. Beleza? Agradeço, então, a participação de vocês, viu? Espero que tenha sido útil de alguma forma. E, se vocês tiverem dúvidas, nós estamos sempre lá na Central de Serviços. Tá? É importante vocês enviarem por lá, e não por e-mail, nem pelo WhatsApp, porque lá tem mais pessoas para responder, tá bom? Tem eu, o Cardoso, tem as meninas que eventualmente podem nos ajudar, que são da SIM também. Tá? Então, por lá fica mais fácil, porque vai ter mais gente para ver e acaba sendo respondido mais rápido. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigada e uma ótima semana para vocês. Tá bom? Bom dia, pessoal. Tchau, tchau. A Jo quer falar alguma coisa? Não, acho que não. Tá tudo bem, é só agradecer. A representante aí da Copran. Tá, então é isso, pessoal. Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, até.